pegando esse gancho, acho que o maior erro do pessoal que começa a investir e quer investir em carteira de dividendo é fazer um filtro só pelo dividend yield. E às vezes Exatamente. olha até os últimos 12 meses, que não é ruim, mas é sempre interessante você olhar para frente. Só que o problema disso é que, às vezes o yield é como você falou, às vezes o yield é alto, só que a empresa não tem a capacidade de manter esse yield alto por muito tempo. Como que você vai identificar isso? Olhando especialmente para a geração de caixa. Aí eu costumo falar com o pessoal que me acompanha lá, que o mais importante para você saber se o dividendo é saudável ou não da empresa é você ver a geração de caixa dela e quanto que Isso aquilo aí. vai ser gerado ao longo do tempo. FCF Yield é um belo indicador para você ver se isso de fato é perene, é saudável o dividendo. Então, acho que em vez Exatamente. de olhar para o dividend yield, olhe para o free cash flow yield, que Isso aí. é bem interessante. Isso Aí, aí. meio, quanto maior, melhor, né, teoricamente. Exatamente. E quanto mais distante do teu índice de renda fixa de referência, no caso pode ser a Selic, melhor também. Quer Melhor dizer que também, você tem exato, exato. a empresa está gerando mais caixa, está sendo capaz de distribuir mais caixa versus o preço dela, Tem até aquela eventualmente. parada que o pessoal fala, né? Pô, às vezes tem empresa que é mais importante você olhar para geração de caixa do que para lucratividade. Sem Porque dúvida. às vezes uma empresa pode ter o lucro de forma até contábil por alguma razão, mas não tem um efeito caixa. E o importante para o dividendo ser saudável mesmo é a empresa ter o caixa, né? Isso que é Exatamente. o que importa Tem mesmo, de fato. muitos efeitos contábeis, né, que eles podem poluir o lucro. Exato, Até mesmo a depreciação de ativos. exatamente. A Que gente não tem efeito caixa. tem algumas empresas, inclusive, que usufruem do benefício de depreciação acelerada. Uhum, Então você tem uma depreciação que você contabiliza que ela é diferente do que de fato está acontecendo com o teu ativo. É o caso das locadoras, por exemplo. Então na hora que você vai olhar o lucro em si, ele muitas vezes está impactado, por uma depreciação que é além do que de fato o bem está aconteceu. E o tá caixa tá lá tranquilo, não é, mudou nada. e o caixa não tem esse efeito, né. Então, Exato. muitas vezes a gente até usa o EBITDA como proxy da geração de caixa, mas é com várias ressalvas aqui, Uhum, vários parênteses, tá. exato. E aí, olhando dentro de cada uma dessas empresas, né, a gente fez esse primeiro filtro, olhou o passado, o que que historicamente, pagou bons dividendos, né, vem pagando bons dividendos, fizemos as exclusões dos efeitos não recorrentes. Na sequência, o que a gente vai tentar fazer é olhar para as empresas que estão dentro dessa classe de empresas vencedoras. Inevitavelmente, a gente vai cair em 4 ou 5 setores Uhum, que dominam, em termos de distribuição de dividendos para os acionistas. Aí você tem o setor de óleo e gás, principalmente gás, aí você está puxado por Comgás, mas tem uma distribuição interessante de dividendos. As ações quase não têm circulação, mas tem uma liquidez zero praticamente. uhum. Mas tem uma distribuição interessante, figura lá já que é uma empresa listada. Você tem commodities em determinados momentos, sempre são ótimas geradoras de caixa no ciclo, no topo do ciclo da commodity, né, até o topo, na verdade. Você tem os setores de energia elétrica, e aí falando mais especificamente, eh, transmissão Transmissão. é o que vence, e aí depois na sequência vem distribuição e geração, nessa ordem. A geração está mais, exposto ali à variação do preço da energia de longo prazo, então acaba, dependendo se a empresa está muito contratada ou pouco contratada, isso pode acabar Perfeito. interferindo na rentabilidade do negócio. Enfim, tem o caso da crise hídrica que a gente teve, que, por exemplo, a Auren precisava comprar, energia no mercado à vista para poder entregar o que ela tinha em contrato, porque ela não estava sendo capaz de cumprir. Uhum. Então, enfim, acaba Isso embutindo um pouco mais penalizou o de risco. resultado da companhia no curto prazo, o dividendo veio baixo. Exatamente. E aí você também tem bancos, né, bancos historicamente, assim, da maneira como se deu, né, a É, consolidação do mercado, verdade. são grandes distribuidores de dividendos, e acho que é um caso, mais maduro e mais homogêneo que a gente consegue ter, né, mais previsível. Inclusive, depois a gente vai entrar nesse tema, mas muitas pessoas questionam, né, se os bancos continuarão sendo grandes pagadores de dividendos, e aí eu deixo isso aqui para a gente falar mais para o final. E aí você tem alguns outros setores que são mais periféricos, que eles continuam dentro da estratégia de dividendos, eles se adequam muito bem, porque tem payouts geralmente altos e estão dentro de setores que são consolidados, né, que já tem poucas empresas operando, que é, por exemplo, telecom. Você tem 4 grandes empresas que operam, né, hoje praticamente 3, É, que hoje é TIM, Vivo, e Claro, né, basicamente Oi, mas claro, não tem como comprar as ações aqui, né. as ações estão no seu, você não consegue acessar. Mas você tem telecom, que é o setor consolidado, poucas empresas, baixa necessidade, de investimento, naturalmente as empresas acabam distribuindo boa parte dos resultados. E aí você tem o setor de seguros, que também acaba, dependendo do ciclo que você está, você também consegue ter boa distribuição de proventos. E se for olhar para o Brasil,
também são poucas empresas de seguros, né? O market share das empresas Uhum. que estão dentro do segmento, geralmente são empresas que têm um market share alto. E beleza, a gente pegou, isso é uma fotografia do passado. Mas quando a gente vai olhar para frente, a gente tem que ver também, fazer uma análise do que a gente acredita na hora de montar uma carteira de dividendos. Então, assim, no Brasil é muito difícil você ficar fora dessa concentração, bancos e elétricas, né? Setor financeiro, setor elétrico, porque são setores mais consolidados, mais previsíveis e que têm margens muito boas, né? E Uhum. conseguem surfar bem esses momentos que a economia vai bem. Mas a gente também faz um trabalho de olhar para o que a gente acha que vai ser tendência no futuro. Ou empresas que hoje podem estar com dividendo amassado por algum motivo e, consequentemente, estão baratas, mas que lá na frente Podem pagar. podem pagar um bom dividendo. É o caso da Eletrobras. Uhum. A gente acha que, assim, dado o setor que ela está, dado as condições que a empresa operava quando estatal, dado o que a gente vê também historicamente e o plano de reestruturação da empresa pós-privatização, a gente enxerga a Eletrobras no futuro pagando dividendos muito grandes. Concordo. Petrobras também é um caso muito parecido. Se você acreditar, ou se você acreditasse no começo do ano, de que a ingerência política sobre Petrobras ia ser baixa, você estaria comprando a petroleira mais barata do mundo, com uma geração de caixa gigantesca até o final do ano. Então, a gente, lá no começo do ano, a gente já falava em dividendo de mais de 20% para a Petrobras. Então, você também tem que saber onde você vai colocar, quais são os cavalos Uhum. que você vai apostar. E aí cito um setor que muitas vezes as pessoas não olham com tanto carinho, mas ferrovias, depois do marco legal das ferrovias, a gente tem uma expectativa de consolidação no setor também, de poucas empresas operando, com contratos que são, inevitavelmente, eles têm a variação do volume que é transportado, mas geralmente você tem uma previsibilidade natural de volume que é contratado para transportar e também pode gerar Eu concordo. bastante caixa. Então, por exemplo, uma Rumo da vida pode ser uma ótima opção para o longo prazo. Você tem, ela tá no momento de investimentos, mas lá na frente ela vai ser uma geradora de caixa. Aí você também tem o setor de saneamento. Depois do marco legal de saneamento, também você tem ótimas oportunidades. Mas que É, também vão passar por um período de investimento agora, vão né? E não passar vai por um pagar. período de investimento agora, exatamente. Então tem várias coisas que você tem que olhar, separar o que é fotografia do passado do que você acha que é tendência para o futuro. E aí, com assim, alguma ressalva, a gente também procura encontrar boas oportunidades de empresas que estão com dividend yield alto, mas que por uma conjuntura de preços muito amassados, ou porque o mercado deixou de lado, parou de olhar para aquelas empresas ou para aquele setor. Uhum. É o caso do setor industrial. A gente tem várias empresas dentro do setor industrial. Eu cito aqui a própria Tupi, Você viu que a a gente tem Mali, Randon, a Leve Mali, pagou de essas dividendo. empresas, exatamente, que estavam, por conta de cotações muito abaixo do que a gente via historicamente, O com yield uma, alto. com uma possibilidade de entregar um dividend yield mais alto Uhum. para o acionista. Então a gente fica com essa atenção. Mas no longo prazo, o que vai vencer é você fazer uma boa escolha de empresas, né? Mais do que setores, mais do Exato. que olhar para os indicadores, é você escolher empresas boas, né?